Eu sinto um imenso orgulho da nossa geração, que realmente conseguiu parar para conversar e falar da importância dos transtornos psicológicos. A geração que mais fala sobre depressão, sobre ansiedade. Mas infelizmente, nós somos a geração que está mais fomentando isso tudo. Setembro Amarelo que fala, né? Bom, meu nome é Thaís Ferreira. Para quem não me conhece, sou acadêmica de Ciências Biológicas e ativista, militante. Deixei para falar sobre isso agora no final do mês, primeiro por causa das inúmeras obrigações que eu tinha e que eu ainda tenho, e segundo porque já faz eu posso dizer que já fazem uns 3 anos desde que eu tive meu diagnóstico de ansiedade. Foi um baque, foi a pior notícia da minha vida na época, mas foi libertador também. E desde então eu tenho desenvolvido muita empatia e venho crescendo e aprendendo e conseguindo lidar com tudo isso. Claro que com a ajuda de profissionais, saúde, psicólogos, psiquiatras, acompanhamento, entre outros. Que é importante e que a gente precisa falar sobre isso já tá claro, e eu tenho muito orgulho mesmo. Mas uma outra questão que a gente precisa se atentar, quase nunca se fala sobre, é o nosso comportamento, sabe? Social. Nosso comportamento como sociedade. A forma com que a gente anda interagindo e falando com as pessoas. As mesmas pessoas que dizem que é importante conversar, que é importante se atentar para todos os transtornos psicológicos, são as mesmas pessoas que cancelam pessoas, são as mesmas pessoas que fazem comentários bem duros e esquecem que do lado de lá do celular e da internet existe um outro ser humano, em que esse ser humano tem sua história, tem seus traumas e tem tudo que nós temos. É essa a questão. Nossa geração vem levantando a bandeira da importância de falar sobre depressão, mas nós estamos fomentando o ambiente mais Chernobyl possível. E tá insustentável. Nós estamos nos envenenando. E isso precisa ser refletido e isso precisa vir à tona. Eu desejo toda a força do mundo para você que está passando por essa situação difícil. Eu faço ideia de como deve ser. Eu tenho uma mera ideia de como deve ser. Não sei exatamente, ninguém sabe, porque pessoas com a mesma doença sofrem de formas diferentes e sentem de formas diferentes. Então, eu desejo toda a força do mundo para você. Eu desejo que você entenda que é uma fase, que é necessário tratamento. E eu desejo para quem não tá doente, ou quem tá também, parar de adoecer as pessoas. Eu vejo, assim, de forma bem... tô tirando do meu umbigo, tá? Eu vejo que quando a gente sofre e a gente tá doente, a gente acaba ficando um pouco negativo, a gente acaba ficando um pouco cruel às vezes, porque a gente sente a dor de verdade. E isso é muito difícil, alguém que tá sofrendo, tá com muita dor, passar algo bom, passar algo positivo. Se você tá sofrendo, se você tá doente, eu te convido a não passar isso pra frente, sabe? Não é não se expressar, mas escolher como você vai se expressar, porque nós estamos adoecendo os nossos. Nós estamos adoecendo as pessoas simplesmente por falta de paciência, por falta de empatia, e eu acho que por falta de enxergar que o outro ser humano é um ser humano. Ninguém nasceu desconstruído, né? Falando assim, da minha vivência. Eu não nasci e desde que eu nasci eu não reproduzia racismo ou não reproduzia machismo. Isso eu fui desconstruindo e ainda tenho muita coisa para desconstruir. Então, vamos tentar voltar ao diálogo,
Vamos tentar ter mais paciência. Tô falando isso pra mim também, tá? Porque é difícil você, depois de tantos anos, ouvir comentários machistas e racistas, mas talvez seja a primeira vez que aquela pessoa tá lidando com você e ela merece a oportunidade de você apresentar e explicar. É claro que ninguém é obrigado a ficar aguentando coisas horríveis, mas eu tô falando que se a gente continuar agindo assim, cancelando as pessoas e anulando tudo e bloqueando e não conversando mais e não se falando, a gente vai ficar cada vez mais doente e a gente não vai conseguir avançar na nossa luta de, de militância, a gente não vai conseguir progredir. Ainda tem gente que tá aberto, ainda tem gente que vale a pena salvar, assim. Claro que tem gente que não dá a mínima e tapou os ouvidos e os olhos, mas isso é a forma como cada um reage, né? Obrigada por você que assistiu até aqui. E assim, não é só setembro, né? A gente sabe que é o ano todo e a gente sabe que a pandemia tá potencializando o que já era difícil. E olha, eu entendo você e se precisar, eu tô aqui. É isso. Obrigada.